Boa tarde, tudo bom? Estamos na nossa segunda semana do Outubro Rosa, da Comissão da Mulher Advogada da OAB Campinas. E hoje nós teremos para palestrar para nós a gigante, mais que procurada por todas as comissões para palestrar, Alessandra Benedito, com o tema Assédio Moral e Sexual no Mercado de Trabalho, como combatê-lo. Vai ser uma palestra bem prática, bem interessante, e eu convido todos a assistir. A Alessandra é doutora e mestre em Direito Político e Econômico e coordenadora do Sistema de Relação de Trabalho na OAB São Paulo. Quero avisá-los também, antes de passar a palavra para os nossos diretores, para preencherem as fichas, a título de receberem os certificados e também para participarem dos brindes e vouchers das parceiras da Comissão da Mulher Advogada, que teremos sorteios ao final da palestra, apenas para os que ficarem até o final, tá ok? Muito obrigado. Com a palavra, Luciana Freitas, nossa vice-presidente. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer darmos continuidade aí ao ciclo de palestras do Outubro Rosa. Essa semana se iniciando com a doutora Alessandra, que é sempre muito bem-vinda. A gente fala para ela que ela pode escolher o tema que ela quiser falar, gente. Contanto que ela venha, não tem problema, né? Ela pode escolher o enfoque que ela quiser falar aí em tudo que ela estuda e se dedica e é muito competente em todas as pesquisas que faz. Então, Ale, se me permite, é um prazer recebê-la, viu, nesse ciclo de palestras. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito aí de tudo que você tem a expor, como sempre. Agradecer aos meus companheiros de gestão aqui, o Cláudio e o Ivan. É muito bom estar em todos esses eventos, em todas essas palestras com vocês, meninos. Eu falo para eles que eles são os meninos da diretoria. É muito bom estar com vocês aí, dividindo toda essa gestão, que não seria possível sem as comissões temáticas. Então, nesse momento, eu agradeço a doutora Fábia, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da terceira subseção daqui de Campinas. Sem vocês, nós não conseguiríamos realizar com toda a abrangência que a gente consegue a discussão de temas tão importantes. Então, Fá, peço licença também para te chamar assim. Agradeço imensamente, viu, a sua dedicação. Essas palestras são pensadas aí com muita preparação, com muito afinco, né, para que a gente discuta temas tão importantes e tão relativos à mulher, em especial, né, durante esse período de outubro. Agradecer às nossas funcionárias também, aqui agora a Carol e a Miriam, mas sem dizer também dizendo também que sem o suporte do pessoal de São Paulo, a gente não conseguiria realizar aí todos esses eventos também com maestria. Mas, meninas, agradeço demais. Eu sempre falo aqui para vocês que se não fossem vocês, eu que passei muito longe da geração millennium, eu não saberia nem mexer, nem saber como é que eu ia aparecer no vídeo aqui. Então, agradeço imensamente a vocês por todo o auxílio e por todo o suporte. Se vocês quiserem dar uma palavrinha, meninos, Ivan, Cláudio, fiquem à vontade. Oi, gente. Oi, Lu, tudo bem? Muito obrigado aí pelas palavras. O prazer e o privilégio de trabalhar junto aí na OAB é todo nosso, viu? E os meninos é só pelo carinho, tá? Já estamos de barba branca, pessoal. Fábia, eu queria agradecer por conduzir aí a comissão de forma tão singular, fazer tudo com tanto carinho sempre, né? A gente sabe que não é fácil, que às vezes a gente só vê o evento, parece que é tudo muito simples, mas tem todo um trabalho por trás aí, e tanto que a gente hoje tem um grupo grande de presidente de comissões muito dedicado, mas não é fácil, só realmente querendo muito e estando disposto a trabalhar. E queria agradecer a palestrante de hoje, doutora Alessandra, muito obrigado por aceitar mais uma vez o convite. É sempre uma honra para todos nós estarmos aqui ouvindo
seus comentários e sua opinião sobre temas tão relevantes, né? Independente da geração com quem a gente conversa, é um problema de antigamente, de muito antigamente, de hoje, e pelo visto ainda vai um tempo para superar todo esse mal, né? Infelizmente. Mas acho que de sementinha em sementinha você está fazendo a sua parte aí de forma muito nobre. E, Claudião, obrigado opa, peraí que tá tocando. Obrigado pelo companheirismo de sempre, e para não me alongar, eu já vou passar a palavra para você, tá bom? Um abraço, pessoal, uma ótima palestra. Boa tarde a todos e a todas. Em especial, eu quero saudar aqui a professora Alessandra Benedito, né, que foi chefe da nossa vice-presidente Luciana Freitas. Ela sempre fala isso, né? Mas não é só uma chefe comum, é uma chefe admirável. Então, a gente deixa também muito contente de poder considerar uma amiga nossa, Alessandra, né, que está sempre presente aqui nas nossas palestras, nossa reunião, compartilhando seu conhecimento conosco. Então, a doutora Luciana Freitas, a nossa vice-presidente, queridíssima, né, colega de trabalho, doutor Ivan Castres, a presidente da comissão também, a Fábia Bigarani, é uma outra querida amiga, muito querida, já com muita saudade de você, Fábio. Sentindo saudade também dos eventos presenciais que você sempre fez no mês de outubro. Infelizmente, nesse mês não é possível, mas eu tinha que passar em um dos eventos e deixar aqui um abraço da comissão, das mulheres que fazem parte dessa comissão tão valorosa, e você faz ela valorizar ainda mais na sua presidência. Então, parabéns a todos, eu espero que tenhamos uma ótima palestra, uma ótima troca de conhecimentos que a professora Alessandra vai nos trazer. Não vou me alongar, porque o nosso tempo é curto hoje, né? Temos outros eventos, e a Fábia já falou, tem que ficar até o final para a gente ganhar os bens. Então, vocês que querem ganhar, fiquem aí presente. Eu vou passar para a Fábia, né, que deve ler, acho que, o currículo da professora Alessandra, e dar algumas palavras a vocês. Obrigado a todos, as funcionárias e tudo mais que já foram dito anteriormente. Boa palestra a todos. Boa tarde, obrigada, Claudião, pelas palavras. Ivan, Lu, muito obrigada, Carol, a Miriam, que estão no suporte de Campinas, aos meninos que estão no suporte de São Paulo, minha gratidão. Eu já li o currículo da nossa palestrante, mas eu posso ler novamente, porque, na verdade, o currículo é só uma extensão dela, porque onde a Alessandra pisa, onde ela se manifesta, onde ela palestra, ela, por ela só, ela já abre todas as portas. Alessandra Benedito, é um mini currículo, tá, gente? Doutora e mestre em Direito Político e Econômico e coordenadora do Sistema de Relação de Trabalho da OAB São Paulo. Isso é o micro do micro, porque o currículo da doutora Alessandra é extenso, como a grandeza dela. Então, convido vocês a, nesse momento, ouvir a nossa palestrante. Com vocês, Alessandra Benedito. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou me identificar caso tenha alguém na plateia que seja cego. Então, eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos na altura dos ombros. Eu estou usando um óculos puxado assim meio que de gatinho, e eu estou com um vestido que também é preto, decote V. Atrás de mim tem uma parede branca e uma estante com muitos livros. Ok? Eu gostaria de dar boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a vice-presidente da OAB e uma amiga querida, a doutora Luciana Freitas. Gostaria de agradecer a presidente da Comissão da Mulher Advogada, a doutora Fábia, pelo carinho e por, de novo, acreditar e convidar, e parabenizá-la pela grandeza do evento, porque a gente sabe com que carinho, com que capricho ela faz esses eventos, que faz a
diferença na vida de todas as mulheres e que impacta com temas que são sempre temas muito delicados, mas que são importantes de serem tratados. Doutora Fábia, parabéns e obrigada pelo convite e pela confiança. Cumprimento ao Dr. Cláudio, amigo de todas as palestras. Muitíssimo obrigada, Dr. Cláudio, pela acolhida. Obrigada pelo companheirismo de sempre. Do mesmo modo, cumprimento o Dr. Ivan, pelo companheirismo de sempre, pelas palestras, por estarmos juntos aqui com a possibilidade de reflexão. OAB Campinas, obrigada por todas as oportunidades e confiança. Vamos lá. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui conosco. Sejam muito bem-vindas e sejam muito bem-vindas. Vindos e vindas, né? O que a gente pensou? A gente precisava falar de assédio moral e assédio sexual, como combatê-los. Eu acho que a primeira coisa é que, assim, a gente tem pouco tempo para falar dos institutos tecnicamente. E, além do mais, eu fiquei pensando que metodologia, ou seja, que caminho fazer para tratar de assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho. Principalmente porque a gente está falando de Outubro Rosa e que a gente sabe que assédio sexual e também o assédio moral, ele incide com maior incidência nas relações nas quais estão presentes a mulher. E eu não estou dizendo que também não afeta os homens, muito pelo contrário, porque hoje a gente tem incidência de assédio, principalmente de assédio sexual, não só em relação a mulheres, mas também em relação a homens. Mas peço licença para que a gente faça isso, fazendo um recorte, olhando para a questão de gênero, especificamente para a questão das mulheres, com a ressalva de que isso pode afetar pontualmente homens e mulheres. Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, quando a gente pensa em assédio sexual e assédio moral, é que a gente tem uma dificuldade muito grande em todo o curso probatório da existência ou da configuração do assédio moral e do assédio sexual. E que quando a gente fala, por exemplo, de assédio moral, a gente sabe que assédio moral, em regra, se você vai olhar nos livros de direito do trabalho ou nos pesquisadores que olham para o tema, eles dizem que assédio moral ele existe desde que o trabalho nasceu e que ele vai mudando, na verdade, as suas facetas. E isso é extremamente preocupante, porque agora a gente tem o assédio moral, a gente tem o assédio sexual e durante algum tempo a gente teve pessoas com mais segurança, ou seja, se sentindo seguras em seus locais de trabalho para poder denunciar. E aí eu convido vocês a pensarem, na verdade, no momento atual. Então, quando a gente fala de um mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho que está passando por um processo de reestruturação produtiva, assim como tantos outros processos de reestruturação produtiva que nós já tivemos ao longo do desenvolvimento do trabalho, pensando em trabalho no aspecto econômico, social e tecnológico, hoje a gente vive um momento especial da reestruturação produtiva, que é um momento que, na verdade, a gente não faz a menor ideia de onde é que ele vai parar. Né? A gente estava pensando na indústria 4.0, a gente estava pensando nesse processo de desenvolvimento tecnológico que nos levaria a um mundo mais digital, que faria com que essa reestruturação produtiva acontecesse, mas a gente sabe que coisas que talvez acontecessem em 2 anos aconteceram em 2 meses. Ou seja, a gente tem um mercado de trabalho que se reorganiza. E isso é óbvio, tem um lado positivo e tem um lado que também nos preocupa, porque a gente vai ter um impacto no número de postos de trabalho e aí o fantasma do desemprego, o fantasma da redução do salário, o fantasma da discriminação, ele vai ocupando cada vez mais lugar e esse processo de ocupação de lugar no âmbito do plano da reestruturação produtiva, ele vai fazendo com que cada vez menos as pessoas denunciem condutas que sejam condutas abusivas no ambiente de trabalho ou nos múltiplos ambientes de trabalho. Então, a gente começa a ver as pessoas muito mais submetidas a situações que antes nós denunciaríamos. A gente começa a ver as pessoas com medo se submetendo, por exemplo, a ameaças, como no caso do assédio moral. A gente acaba vendo as pessoas, na verdade, às vezes com uma certa incapacidade de conseguir observar que aquilo é uma microagressão e que essa microagressão vai acontecendo de forma reiterada, dia após dia, sobre o argumento de que ou você faz ou você vai perder o seu emprego, ou você faz ou a gente tem 10 lá fora querendo o seu posto de trabalho. Peraí, calma.
Quando a gente fala de trabalho, o trabalho não é mercadoria. Quem trabalha são seres humanos e o respeito ao humano, aos direitos humanos, o respeito à dignidade da pessoa humana e o respeito ao princípio maior do direito do trabalho, que é o princípio protetor, independentemente da gente estar passando por um momento de crise, no qual a gente precisa se reestabelecer e se reequacionar para poder dar conta de manter o mercado de pé, essa posição do capital, ela não pode perder de vista que a gente está lidando com o humano. E aí fazer concessões, que são concessões que de alguma forma possam adoecer a sociedade fisicamente, socialmente e psicologicamente falando. Todas as vezes que a gente fala de assédio sexual, todas as vezes que a gente fala de assédio moral, a gente está falando de pessoas que podem ter morte em vida em razão do sofrimento. Pessoas que vão se sabotar por conta de síndromes como a síndrome da impostora, como a síndrome da Mulher Maravilha, como pessoas assoberbadas e sofrendo com o risco do desemprego. Quando a gente fala de síndrome da impostora, é quando essa mulher vai ficando cada vez mais fraca e cada vez mais desacreditada de suas potencialidades, porque vai sendo incutido na vida e no cotidiano dela, do exercício da atividade de trabalho, que ela não é capaz ou que ela é menos capaz do que qualquer outro que a cerque. E ali o dia a dia vai virando uma tortura, o dia a dia vai virando um movimento no qual a pessoa, no domingo, ela sofre desde que o dia amanhece, pensando que na segunda-feira, de novo, ela vai ter que voltar para o trabalho. Então, olhando para a perspectiva de passado. Passado sem regulamentação em relação ao tanto assédio moral quanto ao assédio sexual. No presente, a gente tem regulamentação e a gente tinha avançado justamente por conta do processo de conscientização a respeito do que é o assédio, o quanto o assédio pode impactar as vidas das pessoas. E nesse presente continuado, né, nesse presente contínuo, uma dúvida e uma inquietação a respeito do futuro dessa condição humana que coloca o outro numa situação de diminuição ou numa situação de abuso, numa situação de sofrimento psíquico ou psicológico. Então, é a partir disso que a gente vai começar a olhar para essas duas questões que são o assédio moral e o assédio sexual no mundo do trabalho. Então, vamos lá, vamos começar pelo assédio moral. Ele é um fenômeno psíquico-social e é considerado como uma violência psicológica e pode ter diferentes motivações. Então, as razões pelas quais o agressor ou a somatória de agressores escolhem uma vítima dentro do ambiente de trabalho, e aí, se vocês me permitem, quem está na plateia, feche os olhos só um pouquinho e imaginem um pé com um sapato, um pé gigante e uma pessoa bem pequenininha, que pode ser um homem ou uma mulher, ou quem vocês preferirem, com as mãos tentando segurar esse pé gigante para que ele não venha achatá-lo. Imaginaram? É isso. Quando eu falo desse fenômeno, que é o fenômeno do assédio moral, eu estou falando de motivações que podem ser múltiplas, mas eu estou falando de um conjunto de ações que são abusivas e um conjunto de ações que são abusivas no qual eu tenho uma relação de poder de um em relação ao outro que achata, que coloca o indivíduo, e em especial quando a gente fala de mulheres, numa condição diminuta, né? E aí, quando a gente fala desse movimento, que é o movimento de assédio, essas relações de poder, acompanhadas de atitudes que são chamadas de atitudes hostis, agressivas, determinam a relação dos indivíduos entre si e determinam como é que o contexto social e como é que o ambiente de trabalho vai se desenvolver. E aí, quando a gente fala desse contexto contaminado, desse contexto abusivo, no qual uma ação ou um conjunto de ações pode colocar alguém numa condição diminuta, a gente está falando disso para homens e mulheres, mas como a gente sabe que mulheres dentro do mercado de trabalho vivem numa condição de maior discriminação, o assédio moral também é um dos veículos para garantir que esse status quo que discrimina e que coloca à margem, ou seja, não permitindo que mulheres consigam se igualar muitas vezes a homens no mercado de trabalho, mesmo tendo todo um arcabouço normativo que coloca homens e mulheres em pé de igualdade, mesmo tendo
toda uma estrutura que deveria garantir essa igualdade, o assédio moral, ele garante, na verdade, esse processo de inferioridade, entre outras coisas. De que inferioridade a gente está falando? A gente não está falando de pessoas com habilidades e competências diferentes. Muito pelo contrário, a gente está falando de pessoas com formação o suficiente e que são discriminadas pura e simplesmente em razão do gênero. Ou seja, que vê essa agressividade e essa abusividade sendo consolidada pura e simplesmente em razão do gênero. Não é? O que vai caracterizar esse assédio moral de um modo geral? Primeira coisa, a perseguição, e essa perseguição hoje, inclusive, a gente precisa ficar muito atento, porque essa perseguição, diferentemente da perseguição que antes acontecia fisicamente, hoje nós estamos trabalhando remotamente, muitos de nós estamos trabalhando dentro das nossas casas, e quando a gente fala de mulheres, prestem atenção, porque mulheres, em regra, têm uma sobrecarga maior por conta da divisão sexual e social do trabalho, e esse processo de perseguição que antes era uma perseguição no corpo a corpo, hoje ele pode estar se consolidando, por exemplo, por meio das tecnologias, por meio das mídias sociais, por meio da câmera que está instalada no seu computador e que faz o controle de jornada, mas não é só o controle de jornada, porque é diferente de eu fazer o controle de jornada quando eu estou no espaço físico do empregador e quando eu faço o controle de jornada dentro da tua casa. Na minha casa eu não controlo o caminhão do gás que passa na rua, eu não controlo, às vezes, a criança que passa atrás das minhas costas. E aí, essa noção de produtividade que a gente tinha no passado, ela também pode se ver no contexto de ter que ser revisto, de ter que ter sido adaptado, e ele também pode ser passível de perseguição. Então, quando a gente fala de assédio moral, aquele assédio moral cujo um dos fatores era a perseguição, e essa perseguição muitas vezes era uma perseguição física, hoje, estando em home office, estando no teletrabalho, estando trabalhando remotamente, ela pode estar se consolidando com outras matrizes. Então, são mensagens que são enviadas para o WhatsApp fora de hora, são mensagens que são enviadas para as múltiplas redes sociais, são mecanismos de controle colocado nas máquinas para controle de jornada. E eu não estou dizendo que não possa fazer o controle de jornada, pode, mas a gente não pode esquecer nunca que esse poder diretivo do empregador, ele tem um limite, não é? Ele tem um limite, e esse limite está dentro do limite da dignidade da pessoa humana. E que esse processo de não mercantilização do trabalho precisa sempre colocar o empregador e o empregado olhando-se de frente, lembrando que a gente tem uma relação que ela é uma relação humanizada, ou deveria ser. Além da questão da perseguição, você tem a submissão da vítima a pequenos ataques repetidos. Então, quando a gente fala do assédio moral, a gente está falando de uma continuidade de ataques, que não necessariamente sejam de grande porte, mas é como se fosse água. Todo dia ela bate na pedra, todo dia ela bate na pedra, todo dia ela bate na pedra, até que com o passar dos anos, dos dias ou dos meses, a gente acaba aí tendo uma ruptura ou um processo de corrosão da pedra e, nesse caso, um processo de corrosão da pessoa humana e de tudo aquilo que a constitui no acreditar na sua capacidade produtiva, né? Além disso, o que caracteriza ainda o assédio moral de um modo geral? O ataque ele pode se expressar por qualquer tipo de atitude do assediador. Não necessariamente uma atitude ilícita em termos singulares, né? Podendo ser, então, concretizado de várias maneiras. Então, pode ser por gestos, pode ser por palavras, pode ser por atitudes e pode ser por omissões. A exceção de condutas e as agressões e as violações físicas e psíquicas, elas podem, então, estar acontecendo de forma cotidiana e minando, na verdade, a existência e a permanência dessa pessoa no espaço de trabalho. E aí, assim, ó, eu vou trazer para vocês uma lista, e aí será muito rapidinho, que é a partir das cartilhas do Ministério Público do Trabalho em todo o Brasil. Eu acabei dando uma pesquisada e trouxe um compilado, na verdade, do que o Ministério do Trabalho traz para essa perspectiva do assédio moral e de como ele se consolida ou de como ele se materializa nas ações e omissões que podem acontecer dentro do ambiente do trabalho ou nesta extensão do ambiente do trabalho que não necessariamente mais se dá dentro do ponto no qual o trabalho é exercido. Então, pode-se pressupor motivações variadas por parte do assediador. Essa é a primeira coisa que a gente vai gravar.
Precisa haver a repetição, a sistematização no tempo. E, inclusive, quando a gente fala de tempo, esse tempo no qual o assédio moral vai acontecer, inclusive pode ser em relação à própria jornada, né? Eu começo a dar jornadas de trabalho absurdas, eu começo a dar jornadas de trabalho fora do contexto para o qual essa pessoa foi contratada. E aí, pensando naquela perspectiva no início da nossa conversa, muito comum que aconteça em momentos de recessão ou em momentos em que as pessoas estão muito inseguras em relação ao próprio futuro do trabalho. A utilização de recursos e meios insidiosos, sutis, subversivos, né? Não claros nem manifesto, visando a diminuição da capacidade da pessoa que está na condição de assediado. E aí, para além disso, hoje a gente ainda tem os benditos dos grupos, né? E os grupos das redes sociais, principalmente o WhatsApp, no qual as conversas podem ficar desencontradas. E esse processo de utilização de recursos, que são recursos sutis e subversivos, que vão colocando o assediado numa condição de inferioridade, ele vai acontecendo ali aos poucos e ruindo. É uma mensagem sem perna aqui, é uma mensagem com informações subliminares ali. Você tem uma criação de uma relação que é uma relação assimétrica entre o dominante e o dominado. E não necessariamente a gente está falando de alguém que seja hierarquicamente superior. Isso pode acontecer entre os pares e raramente vai acontecer de baixo para cima, mas pode acontecer, colocando a pessoa então aí numa situação de destruição de identidade da vítima, né? Ela vai ficando tão perdida e tão desnorteada em um processo de sofrimento, se não for acolhida, que ela vai perdendo a própria identidade, vai ficando confusa em meio a todo o processo de sofrimento. E aqui você tem danos à saúde mental, você tem danos à saúde física, você tem o perigo da manutenção do emprego da vítima ser feito a um custo muito alto. E não só o perigo da manutenção do emprego da vítima no local onde ela é assediada, mas como tanto quanto em outras possibilidades depois que ela romper esse vínculo e for para um próximo empregador, for para uma próxima empresa. Porque aí ela vai com algo que não foi curado, com algo que não foi... não foram tomadas as medidas necessárias para poder sanar, para poder conscientizar, para poder fazer o movimento de acolhida, e se não se faz isso, você tem aí um processo de multiplicação do próprio sofrimento e da condição da pessoa em outros lugares que ela venha trabalhar. E fora que você ainda tem esse processo de degradação do ambiente laboral. Quando eu não cuido de uma pessoa, e aí vou pegar, suponhamos que fosse a Alessandra, quando você não cuida de uma pessoa, você precisa lembrar que você não está cuidando não só dela, mas você não cuidará de tantas outras que provavelmente vão passar pelas mãos do abusador ou da abusadora, e que essa condição ela vai ser reiterada se não houver um processo de conscientização, se não houver um processo de punição. Às vezes, muito mais conscientização do que punição, mas se for necessário também de punição, certo? E aí, só para a gente falar um pouquinho então da definição de assédio sexual, o assédio sexual no ambiente de trabalho, ele é uma conduta de natureza sexual, manifestada aquelas condutas que parecem gentileza, que quando a gente pensa em relação a mulheres, o machismo às vezes faz com que uma sociedade patriarcal e machista, você tem determinados supostamente brincadeiras, que são brincadeiras ofensivas, em relação à roupa que a mulher está vestindo, em relação à maquiagem que essa mulher está colocando. Verifique realmente se você está elogiando essa mulher ou se você está assediando. Faça um exame de consciência no sentido de que tenha a percepção do que é isso, né? E que o corpo da mulher pertence a ela. Sendo assim, não há permissão para trocar o corpo do colega de trabalho ou da colega de trabalho sem que haja permissão para isso, não obstante o fato de que a gente está falando do local de trabalho. Então, existe um limite e esse limite ele é importante, né? Propostas ou impostas por pessoas contra a sua vontade, né, causando-lhe, então, constrangimento e violação da liberdade sexual, violação da liberdade de escolha. Então, o assédio sexual, ele viola profundamente o princípio que é o princípio da dignidade da pessoa humana.
ele viola nas pessoas os direitos fundamentais da vítima, tais como a liberdade, a intimidade, a vida privada, a honra, a igualdade de tratamento e o valor social do trabalho. Além de que, quando a gente pensa, para além de pensar na vítima, e aí pensando também naquele que está na condição de empregador ou naquele que está na condição de empresário, de sociedade empresária, de consultoria, de escritório de advocacia, ou mesmo nos ambientes públicos, você tira um bem que é precioso para o teu ambiente de trabalho, que é o meio ambiente de trabalho sadio e seguro. Quando eu não tenho um meio ambiente de trabalho sadio e seguro, eu tenho pessoas com medo, eu tenho pessoas angustiadas, eu tenho pessoas sendo submetidas a situações que elas não querem por uma série de coisas, e inclusive, às vezes, sem saber que estão submetidas. Parece incrível, mas é verdade. Quando você pega relato especialmente de mulheres que são submetidas a assédio sexual, você percebe que ela tem vergonha de contar, e ela não conta em casa porque ela tem medo do pai, porque ela tem medo do marido, porque ela tem medo do irmão. E ela não conta no trabalho porque vão acusá-la porque o decote, a saia, porque o batom, porque o cabelo. Desculpa, nada disso é motivo para que ninguém ultrapasse nenhum limite. E quando a gente fala de assédio sexual, a vítima de assédio sexual precisa ser protegida no ambiente de trabalho pelo seu empregador, a denúncia precisa ser feita num ambiente seguro, mas ela também precisa ser acolhida em casa, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai passar a olhar o que o empregador, então, ele pode fazer para prevenir o assédio sexual e moral dentro da empresa. Primeira coisa é criar canais de comunicação eficazes. E esses canais de comunicação eficazes e com regras claras de funcionamento, de apuração, de sanção, de atos de assédio, ele deve ser feito por uma coletividade. A gente tem ouvido falar tanto em compliance, compliance trabalhista, compliance antidiscriminatório, compliance para tudo. Ok, compliance é estar em conformidade, mas para além do compliance, da palavra moderna que a gente tem tratado em tantas situações, a gente precisa ter no ambiente de trabalho canais de comunicação que sejam canais de comunicação eficazes e locais nos quais a pessoa de vítima não passe a ser a culpada, né? Ou se sentir culpada, porque ela pode não ser culpada, mas dependendo da forma como ela for ouvida, dependendo da forma como a gente valorar aquela denúncia, a gente ainda corre o risco da pessoa sair, ir fazer a denúncia e sair de lá se sentindo culpada ou desempregada. Peraí, com calma. Então, o primeiro momento, a primeira coisa é ter canais e canais de comunicação eficazes com coletividade de pessoas que tenham a capacidade de ouvir e ouvir sem valorar, porque eu preciso produzir prova. Incluir o tema do assédio moral e do assédio sexual na Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Então, a CIPA tem um papel essencial de garantir esse trabalho de educação e de educação continuada a respeito do que é assédio moral, o que é assédio sexual, quais são os limites desse poder diretivo do empregador, né? O poder diretivo do empregador, para quem é do direito do trabalho, sabe que vai flexibilizar algumas condutas e vai permitir que o empregador tome algumas decisões de forma unilateral, que um dos requisitos essenciais para a configuração do vínculo empregatício é justamente essa subordinação, que é a subordinação jurídica, mas ela tem um limite. E quando a gente ultrapassa esse limite, a gente corre o risco de estar assediando moralmente e, às vezes, assediando sexualmente o outro, né? Inserir o assunto nos treinamentos, palestras e cursos em geral. É preciso tocar no assunto para que as pessoas consigam entender o que elas podem estar provocando umas às outras. É preciso se sensibilizar com a dor do outro e compreender que ou a gente faz essa alteração ou o local do trabalho vai se tornar um local insuportável. E eu falei da questão do vínculo empregatício, mas a gente também tem outras pessoas sem vínculo empregatício, ou seja, trabalhadores que não têm um vínculo empregatício nas mais diversas modalidades, que podem permanecer dentro do ambiente empresarial e que também podem ser submetidas a condutas que sejam de assédio sexual ou de assédio moral.
né? A capacitar os integrantes, então, dos recursos humanos, ou da área de recursos humanos, bem como aqueles que exerçam função de liderança e de chefia e de gerência, para que eles estejam abertos a ouvir e que estejam aptos a solucionar e não a engavetar problemas. Não raras vezes, principalmente para aquelas pessoas que preferem não lidar com o problema porque isso parece mais fácil e que no final das contas a gente sabe que não é, porque para além de submeter o agredido a uma situação de desgaste, você também submete seu próprio negócio e muitas vezes a sua própria marca a uma situação degradante. Eu não sei se vocês acompanharam, deve fazer mais ou menos um mês que houve foi publicada uma reportagem na revista Veja, e aí não serei antiética porque é público, a respeito de um dos CEOs de uma grande rede de hambúrgueres que vinha cometendo assédio sexual há anos contra suas funcionárias. Ou como a gente viu há bem pouco tempo atrás, atrizes de Hollywood reclamando de assédio sexual. Ou como a gente tem presenciado, inclusive no Brasil, processos em andamento em razão disso. Então, regras de conduta e respeito ao outro, seja em relação a assédio sexual ou moral, deve ter normas internas claras na empresa, deve ter liderança, chefia e gerência sabendo o que é e apta a tomar as providências cabíveis de forma imediata. Não tomá-las significa não só atingir a vida e a dignidade desse trabalhador, desse empregado, dessa empregada, mas também significa, muitas vezes, destruir a própria marca, né? Negociar com sindicatos da categoria cláusulas sociais e acordos coletivos de trabalho para prevenir o assédio sexual e o assédio moral. É essencial. E se eu estou trabalhando, Alessandra, e de repente eu tomo conhecimento de que existe alguém que está sendo submetido a assédio sexual e assédio moral. Eu não vou falar nada, porque vai que o meu emprego... Lembre-se que se você não fizer nada, você pode ser a próxima vítima. Principalmente quando a gente fala de mulheres. Você fica observando a outra, observando, até que num belo dia chega o seu dia. Né? Até que num belo dia vai ser você a próxima da fila, porque geralmente quando a gente fala de abuso, o abusador ou a abusadora, ela não vai parar por ali, né? Ela vai escolher a próxima vítima e ela vai sugar, ela vai perturbar até quando essa pessoa conseguir resistir ou não tiver mais condições de estar no ambiente do trabalho. Então, se eu tomei conhecimento, o que eu posso fazer? Oferecer apoio à vítima, inclusive na coleta de provas. Disponibilizar-me a ser testemunhas, que geralmente é a coisa mais difícil, é conseguir alguém que testemunhe, né? Todo mundo apaga da memória, ninguém mais quer saber disso. Se o ambiente da empresa for um ambiente seguro, ou seja, se todos estão conscientes de que aquela conduta é uma conduta inadmissível e que aquele valor não é um valor plausível para aquele negócio, definitivamente as pessoas param de ter medo e elas vão ter voz para conseguir reclamar. Procurar o sindicato e relatar o acontecido, apresentar a situação para outros trabalhadores e solicitar a mobilização. E apresentar a situação para outros trabalhadores não significa expor, por meio de fofoca, a situação que gerou o assédio moral ou assédio sexual em relação ao colega ou à colega de trabalho. Denunciar aos órgãos públicos competentes e comunicar ao setor responsável e ao superior hierárquico do assediador. Se o superior hierárquico do assediador não te der ouvido, você vai no próximo do escalão e faça isso por meio de documento, porque definitivamente depois você tem como fazer prova. E aí, pensando nesse eixo, que é o eixo preventivo, a pauta pelo respeito mútuo, pela igualdade de tratamento e preservação da dignidade das pessoas, ela é algo que não pode estar em xeque em nenhum tipo de atividade comercial. Ela precisa estar presente como foco principal nessa redução, né, do grau de verticalização e de relações hierárquicas baseadas em poder, no poder pelo poder. No poder que faz sofrer, no poder que não é esse poder utilizado para a organização da atividade produtiva de forma coerente. E aí, assim, das ações. Primeiro, ação de capacitação do corpo funcional.
treinamento de inteligência emocional quantas vezes forem necessários, e aí eu sei que a gente está falando de uma estrutura que é a estrutura da advocacia, e às vezes a gente tem um ditado antigo que é casa de ferreiro, espeto de pau, mesmo a gente sabendo que existe lei, mesmo a gente sabendo que tem lei que protege contra a discriminação, contra o assédio sexual, contra o assédio moral, e que inclusive com a reforma trabalhista a gente passa a ter isso tabelado na CLT, mesmo assim, caso de ferreiro, espeto de pau, e quantos relatos de assédio moral ou de assédio sexual não são engavetados, não é? Quantas vezes meninas e mulheres trabalhando durante a pandemia com um grupo menor de pessoas não são submetidas à condição de assédio com convites inoportunos para múltiplas coisas. Negue-se, posicione-se, conte a outras pessoas para que isso fique claro e notifique sempre o superior hierárquico de forma imediata. E aí, assim, falando um pouco de procedimento de apuração e da notícia de assédio e discriminação. O procedimento de apuração da notícia de assédio moral ou sexual ou de discriminação, ele precisa, primeiro, ser adotado uma medida que seja uma medida imediata. Não pode ficar esperando, não pode engavetar, não pode esperar para ver se passa. Precisa ser imediato. Precisa ser confidencial a partir do momento em que é entregue às instâncias hierárquicas superiores ou a esse coletivo de pessoas que tem a obrigação de colher provas e de compreender e, inclusive, de ouvir o agressor para saber se foi aquilo efetivamente que aconteceu. Ele precisa ser rápido, ele precisa ser dinâmico e ele precisa proteger e acolher a vítima. Né? Ele precisa permitir, então, uma assistência, a orientação e o acompanhamento dos envolvidos, né? Incluindo esse acompanhamento dos colegas de trabalho e dos representados por sindicatos ou por associações. E dos colegas de trabalho com um processo de conscientização de que aquilo não é para virar motivo de chacota ou de desdém dentro do ambiente de trabalho, porque definitivamente a ideia é acolher e resolver. E não multiplicar isso na forma das mais diversas manifestações de fofoca ou de medidas destrutivas contra o assediador, ou contra o assediado, ou contra a própria marca da empresa. Precisa contemplar a conciliação dos conflitos em todas as fases de procedimento. Então, fazer a audição, entender que essa audição, essa escuta ativa, esse processo de escutar, ele é essencial e que conciliar, ou seja, tentar fazer com que as partes de alguma forma se olhem de frente, é essencial. Existem casos em que não há conciliação, existem casos em que a gente precisa ir direto para o judiciário, mas existem outros casos nos quais, especialmente quando a gente fala de assédio moral, existem algumas circunstâncias ou muitos casos nos quais talvez um processo de conscientização e um processo de diálogo possa solucionar uma série de problemas e evitar aí um desgaste entre as partes e um desgaste, na verdade, na relação que se estabelece entre trabalhador e contratante, entre empregado e empregado. Né? Findo esse procedimento, de procedimento de tentativa de conciliação, quando a gente fala de assédio moral. Assédio sexual, às vezes, é muito mais difícil conseguir isso, porque o limite do inoportuno, em regra, ele é sinuoso, né? Ele é mais difícil de ser visto e, às vezes, de ser combatido, e aí a gente precisa aí fazer o relatório e denunciar para as autoridades que sejam competentes para que sejam tomadas as medidas cabíveis, né? Então, por último, e não finalizando o assunto, mas abrindo as nossas cabeças para a possibilidade de pensar tudo isso, para quem que eu devo denunciar o assédio sexual, para quem que eu devo denunciar o assédio moral? A vítima que tem conhecimento da prática, então, primeiro gerar educação, gerar consciência, saber o que é e quais são os limites claros que a empresa tem para cada uma dessas circunstâncias. Não é? E a gente não está falando de limite moral, mas a gente está falando de limite moral, a gente está falando de limite jurídico, a gente está falando de limite do poder econômico. Não é? Primeiro, denunciar nos espaços de confiança da empresa, e aí, se a empresa ainda não está segura, faça urnas, tenha ouvidoria externa,
sindicato, associação e o próprio Ministério Público do Trabalho, que tem feito um trabalho muito bacana no sentido de conscientizar e no sentido de garantir que cada vez mais pessoas compreendam, tanto no ambiente público quanto no ambiente privado, que viver em condição de assédio, seja assédio moral ou assédio sexual, é extremamente degradante, vai contra o princípio da dignidade da pessoa humana e não nos permite evoluir enquanto seres humanos e deixar de ter que sofrer com esse tipo de coisa que pode gerar e gera por ano inúmeros casos de suicídio. Então, no caso das mulheres, delegacia da mulher, se a vítima for uma mulher, e se não houver delegacia da mulher nessa localidade, pode ser feita a denúncia numa delegacia comum. No caso dos homens, se a vítima eventualmente for um homem, fazer o registro numa delegacia comum. E nada impede também que a vítima procure a Justiça do Trabalho e que, por meio da Justiça do Trabalho, faça o que for necessário. E eu não estava lendo aqui, 4h40, peraí só um pouquinho, então eu tenho 5 minutos. Deixa eu só conversar uma coisinha com vocês, obrigada, eu não estava aqui. Desses 5 minutos, para a gente pensar em algumas coisas. Quando a gente fala de mulher e quando a gente fala de sofrimento decorrente do assédio moral e do assédio sexual, quem tiver curiosidade, vale a pena ler um pouco sobre essa questão da síndrome da impostora. Quando a síndrome da impostora toma conta da vida das mulheres, ela vai ficando cada vez mais em estado de sofrimento, cada vez mais no estado no qual ela não consegue reconhecer as suas próprias habilidades e competências, e ela começa a se questionar o tempo todo se ela deveria estar ali, se ela é merecedora de estar ali, e isso pode gerar depressão, síndrome do pânico, doenças ligadas ao sistema gástrico, doenças cardíacas como a arritmia, problemas com o sono, entre outras coisas. A gente está falando de algo que é muito sério. E quando eu não tenho a síndrome da impostora, eu tenho uma outra síndrome, que o nome, a síndrome da impostora, ela realmente existe com esse nome, mas eu tenho uma outra que a gente chama de síndrome da Mulher Maravilha, que ela não existe com esse nome cientificamente falando, mas que a representação da Mulher Maravilha, ela nos traz muito do que é isso, né? Que aí, em razão do assédio, em razão do risco, em razão da exposição e da necessidade de superar a cada dia as expectativas, que são expectativas muito maiores justamente por ser mulher, ela começa a se desdobrar e dar muito mais do que aquilo que ela pode dar para poder receber reconhecimento, e esse reconhecimento acaba nunca vindo na proporção que nem ela sabe qual que é a medida. Então, para além do risco de desemprego, para além do risco da pandemia, para além do risco da reestruturação produtiva, trabalho não é mercadoria, todo o cuidado com o trabalhador e com a trabalhadora é pouco. Não se esqueça que quando a gente faz o recorte de gênero, mulheres são mais suscetíveis a todo esse processo que impacta em relação ao assédio sexual e assédio moral, e que isso é dever de todos nós cuidarmos, nos nossos escritórios de advocacia, nos nossos tribunais, nas nossas empresas, nas nossas relações cotidianas. Não fechem os olhos para uma mão no ombro que não foi desejada. E eu não estou falando daquela mão amiga, eu estou falando daquela mão maliciosa. Não fechem os olhos para uma mão que era para ser colocada no quadril e que vai para qualquer outro lugar que a dona não permitiu. Não fechem os olhos para gritos que são dados de forma, supostamente eu estava nervoso ou eu estava nervosa contra um empregado, contra uma empregada, contra um trabalhador ou contra uma trabalhadora. E lembre-se sempre, fazer e proteger o bem da vida e o trabalho é missão e compromisso de todos. Eu agradeço a oportunidade, espero que de alguma forma tenha contribuído para a reflexão a respeito do assédio moral e do assédio sexual. Obrigada. Alessandra, foi fantástico, foi uma aula. Cada vez mais eu aprendo com você. Gratidão por esse momento. Foi um momento ímpar. Eu gostaria de pedir para você citar para mim, entre 10 números, escolher de 1 a 6. 10 números. De 1 a 10. Ou melhor, são 10 números, você escolhe 6 números. Tá. 5. 5. 3.
3, 9, 9, 6, 6, 1. 1. Tá Tá faltando um número. um só. 10. 10. Tá ok, então. Logo mais eu apresento para vocês, depois dos nossos diretores darem uma palavra, os ganhadores da live de hoje. Luciana, com você a palavra. Bom, como sempre, Alessandra, é muito bom te ouvir, sempre uma postura muito consciente, muito ponderada a respeito de todos os assuntos, né, que você traz à pauta, e realmente é uma preocupação de todos, né, que todos nós não fechemos os nossos olhos, quer seja como advogados ou como advogados prestadores de serviço a essas empresas, empregadoras, ou então participantes, né, da relação existente dentro da empresa, que nós não fechemos os olhos a todas essas circunstâncias, né? Precisamos estar atentos sempre e utilizar esses canais aí que são tantos, né? Veja, você citou tantas possibilidades, como que a gente não consegue, né, utilizar uma delas? Como que uma delas não pode ser eficaz, né? Então, foi extremamente elucidativa, viu, a sua palestra. Te agradeço imensamente pela delicadeza e a seriedade ao mesmo tempo com que você trata desses temas. Então, assim, é sempre um prazer te ouvir. Não sei se os meninos também quiserem dar uma palavrinha. Acho que a Fábia está organizando aí para os sorteios. Eu só quero agradecer mesmo, não tem muito mais a complementar, no seu agradecimento pelas palavras, pela participação, pela forma como prende a atenção, a forma como você aborda, Alessandra. Acho que a gente podia ter sua voz cada vez mais ouvida por aí, né? Talvez sensibilizasse um pouquinho aqueles mais rígidos em entender, né? Então, eu só agradecer a Alessandra, agradecer a todos os demais, Luciana, Cláudia, Fábia, já devolvendo a palavra aí para que possam seguir. Muito obrigado, viu, Alessandra? Gente, já tem a lista aqui. Quem ganhou uma sessão de massagem relaxante no Espaço Verde com a Regina Bernadelli foi a Priscila Castro, que foi a 5. O segundo, que foi mini difusores da produto artesanal da Lília Artesã, foi o Cláudio Vieira, nosso diretor. O terceiro foi Mas o que é isso? Tem cabimento, doutor Claudião? Ele se inscreveu, não bem. Pode ele se isso, Ale. Ô, Claudião, pula o número, vai. Foi pro certificado que eu me inscrevi, Fábia. Então, bem, agora você dá para a sua mulher, né? Ó, um brinde da Mary Kay, né? Vai ser dado para Letícia Palma. Uma aula online do curso Mary Kay com a Cláudia para Sueli Vogal. Um voucher de um perfume frasco Rolon de 10 ml da óleos essenciais da Terra para Adriana Ribeiro. E um voucher de uma sessão individual de coaching no Instituto Amier, com a Fátima Meirelles, para Marlene Rocha. Depois eu mando e-mail para todo mundo saber os prêmios, todos eles, os prêmios, os brindes, os vouchers, eu entrego toda sexta-feira, das 2 às 16 horas, na sede da OAB Campinas, a Rua Lupercio Arruda Camargo, 111, Jardim Santana. Muito obrigada. Alessandra, mais uma vez, muito obrigada. Lu, Claudião, Ivan, muito obrigada. Muito obrigada, Carol. Miriam, muito obrigada, pessoal de São Paulo. Minha gratidão, foi um momento ímpar. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos, gente. Uma ótima tarde. Também, obrigada. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Boa tarde a todos.